Olá, crianças, paz e bem. Então, nós vamos iniciar o capítulo 8. As plantas produzem alimento. Os seres vivos são muito diferentes uns dos outros, mas todos eles precisam de alimento para sobreviver. Ninguém vive, nenhum ser humano vive sem comer, né, crianças? Nós temos que nos alimentar. Vimos que as plantas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas usam luz, água e gás carbônico para produzir substâncias que as nutrem, né? Que no caso é o processo conhecido como fotossíntese. Nós vimos isso no capítulo anterior. Muitos animais se alimentam exclusivamente de plantas. Vocês sabem que os animais que se alimentam somente de plantas, eles são chamados de herbívoros. Os que não se alimentam diretamente delas consomem seres vivos que se alimentam de plantas. O livro até traz uma situação aí abaixo que nós vamos falar sobre ela. Por exemplo, a onça não come plantas, mas caça animais como o veado e outros, né, que nós sabemos que ela come, que se alimenta de folhas. As plantas são, portanto, a base da alimentação de grande parte dos seres vivos do planeta que habitamos. Então, aqui trouxe a imagem, né? Aqui nós temos os veados que estão se alimentando da grama, né? Eles só comem folhas, né, vegetais, e são herbívoros. E aí a onça, ela é um animal carnívoro, então ela vai se alimentar do veado. O veado se alimentou da grama, das plantas, está bem alimentado, bem gordinho, olha lá. A onça vem e come esse animal que se alimentou da planta. Então a onça, ela não come plantas, ela é carnívora, ok? E existem as pessoas, os seres humanos que comem tanto alimentos de origem animal quanto vegetal, e nós chamamos de onívoros. Vocês já ouviram essas expressões? Não? Olha aqui nós temos cactos, tá? Os cactos são plantas e eles produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, tá? Então, aqui na próxima página, página 92, que eu tenho que diminuir aqui para conseguir passar. Tudo que está em amarelo, vocês sabem que vocês precisam também marcar aí, tá? As plantas fornecem materiais e abrigo. As plantas podem ser usadas de várias formas pelos animais. Muitas aves usam galhos e folhas de plantas para montar ninhos e assim poder acomodar seus ovos e seus filhotes. Então, nesse momento, a árvore, a planta, está servindo de abrigo, de uma moradia para o filhote que vai nascer. Muitas aves usam roedores, insetos e macacos usam árvores como abrigo, ok? Quando que eles fazem isso? Quando eles precisam fugir de algum animal perigoso, né? Então, ou eles abrem buracos nos troncos, ou passa parte do dia ou da noite em galhos, né? Pererecas podem se abrigar dentro de bromélias. As plantas contribuem para a boa qualidade de vida no ambiente, ao liberar gás oxigênio. Nós também já vimos isso, né? As folhas puxam gás carbônico do ar e liberam para a gente o oxigênio no processo de fotossíntese e vapor de água no ar no processo de transpiração. Nós também vimos no capítulo passado que as plantas transpiram, deixando o ar mais fresco. Vocês lembram? Então, aqui nós temos duas situações. Olha aqui. Aqui nós temos a arara azul abrigada no tronco de uma árvore. E aqui, essa coisa meio que estranha, é um ninho da lagarta do pinheiro.
Olha aqui, os galhos e justamente aqui ela fez esse ninho. O gás oxigênio é necessário para a respiração de muitos seres vivos, como os animais. Já o vapor de água refresca o ambiente e umidifica o ar fica úmido. Assim, temperaturas muito altas podem se tornar mais amenas, mais agradável, né, para o ser vivo. E o aumento da umidade evita que o ar fique muito seco. Aqui é a página 93, vocês têm essas atividades. A questão 2 será respondida no caderno, tá? E na página 94, que eu preciso vir cá em cima. Vamos ver a página 94. Deixa agora a tia aumentar aqui para que ela consiga ler melhor. Vamos lá. Não estou conseguindo mexer. Pera lá. Aqui. O uso das plantas pelos seres humanos. Nós utilizamos várias variedades de plantas no nosso dia a dia. Você já parou para pensar nisso? No teu café da manhã, você come alguma coisa, algum alimento que venha de uma planta? No teu almoço, no teu lanche da tarde, no teu jantar? Com certeza sim, né, crianças? O ser humano usa plantas em muitas de suas atividades. Algumas dessas plantas são cultivadas, isto é, são plantadas e colhidas pelos seres humanos. Outras são apenas coletadas diretamente de seu ambiente natural, onde nascem e crescem sem a intervenção humana. Ela nasce sozinha e ali mesmo ela dá os frutos e cai e nasce novas plantinhas sem a intervenção humana. Vamos ver as plantas cultivadas. Nós temos uma variedade. Então aqui, ó, muitas das plantas cultivadas, como a mandioca ou aipim, a batata, o trigo e o milho são a base da alimentação de populações humanas em todo o mundo. Existem também plantas que são cultivadas para servir de matéria-prima. O que quer dizer isso, né? É aquilo que é usado para fabricar algo. Por exemplo, o algodoeiro é de onde vem o algodão, que vai produzir as roupas, né? O algodão que limpa teu machucado. A cana-de-açúcar. Até o Noah comentou na aula passada, lembra, Noah, que você falou da cana-de-açúcar? Então, ela é matéria-prima para a produção do etanol. A cana-de-açúcar também vem o açúcar que nós consumimos para adoçar o suco. E as plantas medicinais, que também falamos na aula passada, do chá, né? Para produzir remédios e o chá também, que nós fazemos em casa. Então, aqui ao lado tem um campo, uma plantação de cana-de-açúcar. Tá vendo? Isso aqui é uma foto tirada em Lençóis Paulista, São Paulo, uma foto de 2014. O etanol é um combustível, tá, crianças? Que os carros usam. Plantas coletadas. O que seria isso? Bom, na natureza, existem muitas plantas que nascem e crescem sem intervenção humana, como eu falei agora há pouco. Quando coletadas de matas, campos e mangues, por exemplo, elas podem ser usadas para diversos fins. As folhas do babaçu, por exemplo, são coletadas e usadas para fabricar cestos e tapetes. E quando são trançadas, vai aqui, ó, tá vendo aqui? Uma casa de pau a pique? Esse telhadinho aqui, ó, é feito, tá vendo? Foi trançada para fazer telhado. Que interessante, né? Tira da natureza a matéria-prima para fazer sua casa, fazer os cestos.
Em muitos casos, ao se fazer a coleta, a planta é totalmente retirada de seu ambiente. Isso acontece com as árvores na coleta de madeira. Uma curiosidade que eu vou comentar com vocês é que eu já cheguei a falar com vocês, né? Que há muitos e muitos e muitos anos atrás, as pessoas não tinham casas fixas, né? Eram nômades. Eles iam trocando de lugar, acabava aqui a fonte de alimento, eles iam procurar outro lugar. E aí, isso aconteceu há mais de 10 mil anos atrás. E foi muito importante, né, para o desenvolvimento da cultura da nossa espécie, que foi quando eles começaram a utilizar o solo para o cultivo de plantas. Eles passaram a se fixar nos lugares, né? Porque eles aprenderam a cultivar, né? A terra, o plantio, aprenderam e aí deixaram de ser Que eu vou falar nômades. para vocês é a respeito da. Vamos pensar aqui na fruta, quer ver? A banana. A banana, ela na espécie dela, digamos assim, selvagem, quando ela foi descoberta muitos anos atrás, ela não era assim como nós conhecemos. A banana, ela era muito diferente. Ela tinha caroços grandes, sementes, né? Grandes, e a textura dela era bem mole. E aí, com o tempo, né, vai passando por transformações, tecnologias aí avançadas, e a banana, hoje em dia, é essa fruta saborosa e gostosa, sem sementes grandes como ela era quando foi descoberta muitos anos atrás. E assim tem outras frutas que teve transformação, elas mudaram. Então aqui os deliciosos vegetais. Vocês sabem que é muito importante manter uma alimentação saudável, diversificada, né? Cada, cada vegetal, cada fruta, ela tem o teu nutriente, que é importante para a nossa saúde. Então é importante que você coma a raiz, o caule, a folha, a flor também, o fruto e também a semente, né? Então aqui na página 95 traz um quadro do que é a raiz que nós comemos, o caule, a folha, tudo explicadinho. Só que as palavras estão todas misturadas e vocês terão que descobrir, tá? Então os deliciosos vegetais. Muitos alimentos que consumimos em nosso dia a dia são partes de plantas. As plantas também são usadas como ingrediente básico para a fabricação de alimentos industrializados, como pães, farinhas, café, chocolate e óleos. Então vocês vão observar que aqui abaixo nós temos, beterraba, cenoura, mandioca, batata baroa, são raízes. Cana-de-açúcar. Ih, eu estou dando a resposta. Eu já estou formando aqui as palavras, esquece. Vocês irão fazer, estou empolgada, e nós iremos corrigir na próxima aula, tá ok? Um grande beijo, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.